SKU, como fazer? Bom, a listagem de SKUs ela aparece na mesma área da listagem de produtos, porém em colunas diferentes. Aí eu tenho, por exemplo, na segunda coluna, os dados gerais de SKU, que são o atalho rápido para você verificar o cadastro de todos os preços relacionados a esse SKU. Aí você tem também o atalho para verificar a quantidade em estoque desse SKU. E você tem as informações de preço e disponibilidade, que são obtidas de acordo com que o produto e o SKU são indexados. Aí também você tem antes a coluna de imagem. Por quê? A imagem ela é relacionada diretamente aos SKUs e não aos produtos. Lembra daquela questão, por exemplo, de definir tamanhos diferentes, ou então tamanhos e cores diferentes para um SKU? É aí onde você faz essa diferenciação de imagem para cada seleção de SKU. Bom, a edição dos SKUs, ela pode, o caminho para editar um SKU é feito de duas formas. Ou você pode clicar diretamente no link, que é o nome do SKU, ele já vai diretamente para a tela de edição do SKU, ou você pode ir lá do lado de alterar em SKU. Você vai direto para a listagem com todos os SKUs pertencentes a esse produto. Nesse caso, a gente vai para a listagem de SKU. Na listagem, você vê aí mais alguns dados, né, como código e se esse SKU é relacionado a algum kit e se ele está ou não ativo. E aí também você consegue definir o posicionamento dos SKUs dentro do produto. Isso influencia, por exemplo, nas opções que vão ser exibidas dentro da página do produto. Você vai ver primeiro o 110, você vai ver primeiro o 220. Então aí você consegue influenciar, arrastando aquele retângulo azul, qual o posicionamento dos SKUs dentro da página de produto. Bom, alterando um desses SKUs, você consegue ver aí os dados principais do SKU. Quando você está criando um SKU, provavelmente você vai criar ele juntamente com o produto. E quando você faz isso, o sistema automaticamente preenche esse primeiro campo aí, nome do produto ID. Você vê aí que ele já tem o nome do produto relacionado a esse SKU. Porém, nada impede que você altere esse produto. Você pode, na criação do SKU, definir outro produto pai para ele. Então é só retirar essa seleção e buscar por um outro produto. Aí também você vai ter outro link para visualização de estoque, ou seja, ele já vai diretamente para a tela da logística com todas as quantidades em estoque que esse SKU possui. Aí você tem também, igual ao produto, qual foi o usuário que aprovou esse SKU e qual foi data e horário do cadastro. Aí eu tenho o nome do SKU, lembrando daquela regra de definição do nome do produto. Se ele for diferente, o sistema mostra os dois juntos. Se ele for igual, o sistema mostra somente um deles. E se o nome do produto for contido no nome do SKU, ele mostra somente as partes diferentes entre os dois. Aí eu tenho valor para fidelidade. Esse é um campo importante porque o valor para fidelidade é um vale que o sistema cria a partir do momento que alguém compra esse SKU. E aí, a partir dessa hora, o sistema vai associar esse vale ao cadastro da pessoa que comprou. E sempre que ela fizer mais compras, o sistema vai oferecer a opção dela utilizar esse valor de fidelidade na compra que ela está realizando. Um desconto. Com um desconto. Lembrando que você consegue delimitar esse valor que ela pode utilizar na compra do Vale Fidelidade lá nas configurações de sistema. Bom, aí eu tenho os dois códigos possíveis de SKU. Lá no produto vocês viram que tinha o código de referência do produto. Aí eu também tenho um código de referência e o EAN. O sistema ele precisa somente de um desses códigos, não necessariamente os dois. Porém, é importante lembrar que esses dois códigos possuem estruturas diferentes.
O EAN 13, ele somente aceita números até 13 caracteres, e o código de referência aceita letras, números, caracteres especiais, com um limite maior, aí de 150 caracteres até. Depois da definição desses códigos, você tem aí os dados para frete e os dados reais do produto, que são as dimensões. As dimensões para frete são obrigatórias. Porque são esses dados que o sistema vai utilizar lá na logística para definir se esse produto pode ser entregue pelos correios, por uma transportadora, pelo motoboy, qual é a cubagem desse produto, enfim. É aí que o sistema tira os dados para poder fazer o cálculo do frete. Depois eu tenho aí o peso real, altura real, largura real. Esses dados reais, diferente dos dados para frete, eles já não são obrigatórios. Porém, caso você queira preencher, caso você queira exibi-los dentro da página do produto, que é para esse motivo que eles são utilizados, você também pode preencher, porque existe um controle da Vertex que exibe esses dados dessa forma que você preencheu lá na página do produto. Depois eu tenho aí data previsão chegada, que é a data de pré-venda. Diferentemente daquela data de lançamento cadastrada lá no produto, que é utilizada só para ordenação no caso de lançamentos. Essa sim é para o jogo. Essa sim é para o jogo e ela influencia... Filme, uma coleção, alguma coisa que você queira fazer a pré-venda. Que você tem um estoque previsto, porém não tem o produto fisicamente, porém você já quer iniciar a venda. O que isso influencia? Influencia no prazo de entrega. Por quê? A partir do momento que você colocar aí uma data futura, o sistema vai calcular o prazo de entrega de acordo com a sua logística e somar com esse prazo a diferença entre a data da compra até a data de chegada desse produto. Então ele já vai informar para o seu cliente a data correta, incluindo esses dois dados. Depois você tem aí o cadastro das vitrines de página de produto, que são as vitrines fixas, né? Diferente de quem viu também, quem comprou também, que são dinâmicas. Essas são vitrines que você consegue definir SKU a SKU quais são os produtos que serão exibidos. Importantíssimo fazer isso. Lembrando que cada uma delas tem uma particularidade. Por exemplo, acessórios. Acessórios é uma vitrine especial em que você coloca vários SKUs e a exibição dela é atrelada a um checkbox. Ou seja, quando a pessoa entra na página desse SKU que você está cadastrando, vai exibir uma vitrine lá embaixo com os acessórios e aí ela vai poder selecionar um checkbox quais os acessórios que ela quer comprar junto com esse produto e quando clicar no comprar da prateleira, ela vai já mandar todos esses produtos para o carrinho. Sugestão. Sugestão é uma vitrine livre. O sistema não tem nenhuma regra específica, a não ser a questão do preço. Por quê? A sugestão, diferente de acessórios, ela somente exibe produtos cujo preço seja maior do que esse SKU em que você está cadastrando a sugestão. Isso é importante para quê? Para upselling. Você não quer fazer com que o cliente compre menos. Aumentar o ticket médio. Isso, você quer aumentar o ticket. Então você utiliza essa opção. Similar, sim, é uma vitrine também, tem a exibição parecida com a sugestão, só que sem a regra do preço, né? Similar, você tem aí uma vitrine livre. E aí você tem mostrar junto. Mostrar junto é uma vitrine que tem uma exibição próxima do compre junto. Porém, ela não tem um desconto atrelado. Então você consegue exibir uma vitrine igual a do compre junto, sem necessariamente cadastrar um desconto para isso. Somente para exibir os dois produtos, que pode ser que combinem, enfim. Facilitar com que o cliente consiga comprar na mesma vitrine os dois produtos ao mesmo tempo. Depois eu tenho aí código da condição comercial. Ele sempre vai vir com essa condição padrão. Isso a gente vai ver em detalhes lá no cadastro de promoções. Por quê? Essa condição comercial é uma forma de você
separar SKUs específicos para aplicar um desconto somente para esses SKUs. Por quê? O desconto por padrão, ele sempre enxerga produtos. E aí ele não faz diferença entre os SKUs desse produto. A condição comercial é uma exceção a essa regra. Você consegue atrelar vários SKUs a uma condição específica, diferente da padrão, e aí aplicar uma promoção somente para esses SKUs. Eu tenho aí unidade de medida e multiplicador de unidade. Isso é utilizado caso você venda o produto em uma unidade, porém você trate esse produto, né, no back-office de uma forma totalmente diferente. Um exemplo é loja de construção. Loja de construção em uma venda de piso, ela vende em caixas os pisos. Porém, ela vende um metro. Ela vende um metro, aliás, né? Porém, todo o cálculo dela interno é feito em caixas. Então, ela precisa que essa conversão seja feita para o cliente. E aí onde você consegue definir o que vale, por exemplo, cada unidade desse SKU. Isso também pode ser utilizado caso você venda kits ou você não possa vender um produto unitariamente. Eu só vendo lápis. Só que lápis, eu não consigo comprar só um lápis, só de 30 para cima. Então, aí eu poderia colocar unidade, multiplicador 30, e aí eu sempre vou dizer que quando eu estou comprando um SKU desse lápis, na verdade, um SKU equivale a 30 unidades desse lápis. Bom, eu tenho aí ativar SKU se possível. Assim como aquelas flags produto ativo, exibir no site, essa flag também influencia naquelas. Por quê? É ela que vai definir se esse SKU será ativo ou não. Porém, essa flag que ativa propriamente o produto, não. Essa flag, a partir da hora que ela é marcada, assim que o SKU tiver todos os campos obrigatórios preenchidos, o sistema automaticamente ativa. Que aí ele vai marcar a flag abaixo, que você não consegue influenciar diretamente, que é o SKU ativo. Ou seja, a partir do momento que esse SKU tiver os campos obrigatórios, pelo menos uma imagem cadastrada, as especificações preenchidas, você consegue salvar e automaticamente o sistema vai ativar esse SKU. E por último, o código do fabricante. O código do fabricante, que é um código também opcional, assim como os códigos de produto. Né? Você não, caso realmente for bem obrigatório no caso da sua integração, aí você preenche. Caso contrário, se você não tiver esse requisito na integração, não tem a necessidade da criação desse código. Finalizando esse cadastro dos dados principais de SKU, eu tenho o cadastro das especificações, que aí é feito na aba respectiva. Da mesma forma que os produtos, eu tenho aí, sempre seguindo a estrutura que eu defini lá na categoria, é aí que eu vou relacionar o SKU às suas respectivas especificações, aos seus respectivos valores de especificação. Então aí, por exemplo, eu tenho o campo polegadas do grupo características do tipo rádio, e eu tenho o campo cor e tamanho do grupo especificações do tipo combo. Lembrando que, diferente das especificações de produto, que você pode ou não definir como obrigatórias para ativação, as características, as especificações de SKU sempre são obrigatórias, ou seja, você não consegue ativar um produto até que você preencha todas as especificações. Nesse caso, a gente tem 3 especificações, ou seja, eu precisaria aí, para ter um cadastro completo desse produto com todas as opções de especificações, um SKU para cada combinação entre todos esses valores. Ou seja, para ter um cadastro com todas as opções de SKU, eu teria que ter um SKU 20 polegadas da cor areia, tamanho 36. Um 20 polegadas de uma outra cor com outro tamanho. 20 polegadas, enfim. Eu teria aí um SKU para cada combinação entre todos esses campos. Claro, não necessariamente se eu não tiver ali na minha linha de produtos essa combinação. Porém, na lógica, eu teria um SKU para cada uma delas. E aí eu tenho também
finalizando aí o cadastro de SKU, as configurações avançadas. É aí onde eu faço algumas definições específicas, por exemplo, ativação de kit. O kit, né, diferentemente de um SKU comum, ele define que, além do produto e SKU, esse SKU definido como kit vai conter outros SKUs. É aí que você consegue, por exemplo, utilizar um look ou então montar um kit com N produtos e vender eles todos de uma vez. Aí também você tem essa opção de gera crédito inválido, que é utilizada na lista de eventos, quando você cria uma lista de casamento que gera créditos inválidos. E você tem também o cadastro de anexos, né? Que esse anexo é uma informação adicional. Você tem um exemplo bem didático aí na própria página. É uma informação adicional que você precisa do seu cliente para complementar os dados do SKU. Aí no caso do exemplo, ele dá camisas personalizadas, ou seja, você precisa do nome e o número que a pessoa quer bordados na camisa para que você consiga aí entregar o produto para ela. E aí, finalizando esses dados, preenchendo todos os campos, você consegue já salvar.